Iniciamos mais um Raizcast, então nossa quinta temporada, o 15º episódio. Hoje entrando numa área nova do empreendedorismo, talvez muitas pessoas ainda não entendem que essa área está no empreendedorismo. E o nosso programa, como é de praxe, eu não apresento convidado. Quem se apresenta aqui é o próprio convidado. Então tá, é um prazer estar aqui, Rodrigo, contigo hoje. Esse convite era desde o final do ano passado e a gente não conseguiu realizar, mas que bom que hoje deu tudo certo. Eu sou Ana Cláudia Cabeço, estou há 17 anos aqui em Santa Maria, me formei na Universidade Federal de Santa Maria em 2004 e fiz 2 anos de residência e a minha especialidade, na verdade, ela entra desde 2007 como a parte da estética médica, né? Então, eu me formei em medicina, sou médica e fiz 2 anos de especialização em estética, lá no Rio de Janeiro. E desde então, desde 2007, eu tenho a clínica e agora as clínicas, né? Aqui em Santa Maria e tenho uma em Passo Fundo também. Legal, além de nós entrarmos hoje no programa, para quem está nos ouvindo, assistindo, questão empreendedorismo, nós vamos entrar também na área de saúde, que eu acho muito importante, alguns questionamentos que nós vamos fazer aqui, porque hoje parece que virou uma coisa tão comum, todo mundo está, eu acredito que nós vamos ter muito assunto sobre isso ainda. Mas vamos lá. A primeira pergunta que veio, que chegou para nós aqui, condiz com o que acabou de falar. Como decidiu ingressar na medicina? Sempre foi um sonho? Sempre foi um sonho. Desde pequena, eu tenho na família um único tio que é médico, mas desde sempre quis ser médica. E estudei muito, né? Sempre era mais as que sentavam na frente da turma, sempre me dediquei muito, mas a minha família, meu pai professor, a minha mãe funcionária pública, eles não tinham condições, por exemplo, de eu fazer uma particular, então sempre tive que focar pra exatamente. Federal. E eu sou natural do Paraná, né? E quando eu fui para fazer vestibular, eu fiz todas as federais do Sul. Fiz Federal do Paraná, Federal de Santa Catarina, Federal de Santa Maria e Pelotas. E passei aqui em Santa Maria. Então eu quis o destino vir para Santa Maria. Então eu vim para cá em 1999 e desde lá tô aqui, né? Saí para fazer a especialização e como eu já tinha conhecido meu marido, voltei para cá. Para Santa Maria. Para Santa 17 Maria. anos, né? A clínica tem 17 anos. E tá há quanto tempo em Santa Maria? Tô desde 99. Ai, vai contar a minha idade agora. Eu ia falar assim, 99 é o ano que eu fui e conheci Dona Jaque e casei com Dona Jaque. Então tá. Vai fazer 25 anos. Então tá. Se eu errar aqui, eu tô ferrado. Então eu tenho mais vida já aqui no Rio Grande do Sul do que no Paranaense. Estamos parelho no meu tempo de casamento com o tempo de estar em Santa Maria. É isso aí, o tempo. E como passa o tempo, e passa, né? E absorve. Eu parece que cheguei ontem em Santa Maria, nós estamos agora, eu acho que 8 anos em Santa Maria. Mas parece que voa, parece que foi ontem, sabe? É muito rápido. Mas vamos lá. A primeira pergunta que eu vou fazer é um detalhe. O que vê uma médica, qual a visão de uma médica que tem uma clínica sobre empreendedorismo, sobre negócio? Qual é a visão de um médico? Na verdade, a medicina não nos forma para isso, né? Eu acho que isso eu trouxe muito de casa, porque como eu nasci numa família muito humilde, eu tive que me virar desde muito cedo. Então, eu comecei a vender bolachas que a minha avó fazia com 9 anos. Eu empacotava, colocava uma fita mimosa e vendia com 9 anos. Então, eu acho que isso eu trouxe muito da minha vida pessoal, das dificuldades que eu passei e me tornou uma pessoa que arriscou mais no início da carreira aqui em Santa Maria. Então, enquanto outras médicas, né, que faziam mais ou menos o que eu fazia, alugavam o laser para trazer para sua clínica, eu tive uma sorte, assim, que o menino que me alugava o laser na época, porque eu também comecei locando, ele virou adventista. E aí o sábado era o melhor dia pra gente trazer o laser, porque as pessoas não estavam trabalhando, então eu conseguia ter mais clientes, mais pacientes no sábado. E como ele não ia trabalhar mais no sábado, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E aí foi o estalo e eu fiz o meu primeiro financiamento na Caixa Econômica, né? Na época, um valor bem alto, as máquinas, hoje em dia ainda custam muito caro, né? Mas eu falei, não, essa parcela eu consigo assumir.
E aí fiz o meu primeiro financiamento no meu primeiro equipamento. E aí, como eu oferecia esse equipamento todos os dias da semana, né? Eu consegui atender um maior público e assim as máquinas foram se pagando e veio todo esse... Como é que eu vou dizer? Eu adoro fazer o que eu faço. A pergunta também, no programa que eu conversei com o Dalmolin, nós falamos principalmente sobre contabilidade. Hoje, por exemplo, na área de saúde, o médico, a maioria dos médicos, ele tem o próprio recibo, que esse recibo vai para o seu carnê-leão, que vai para pagamento. Tem clínica, se transforma, na verdade é clínica, se transforma num negócio, é um negócio com CNPJ. Sim. Como enxerga sobre esse negócio? Como vê hoje com a questão do empreendedorismo? Desde que a gente começou, a gente teve, claro que no início, sim, a gente era CPF, mas logo que eu já fiz minha primeira financiamento, eu já tive que me transformar em CNPJ, numa empresa. Isso já bem no começo? Bem no começo da clínica. E aí, eu até tinha algumas amigas que faziam livro caixa e eu já, pagava DARFs, já acostumada a pagar DARFs todos os meses, porque sim, já, pelo financiamento, já criamos, era obrigado. E aí... Agora eu tenho aqui, né, em Santa Maria, lá onde tu conhece, que é a Rua Paraíba, onde eu tenho uma clínica onde eu faço os injetáveis e eu tenho as tecnologias mais recentes. É o endereço que o Anderson diz para a dona Jaque, ele briga com a dona Jaque. Sabe por quê? Porque o Anderson é o nosso gestor de investimento. Ah, tá. Aí a Jaque investe nela e não investe no... Mas ela tá certa, né, a Jaque? Eu agradeço, claro, né? Tu tem que investir nela também. Mas Então, eu tenho ali, né? Na verdade, quando eu comecei, a gente locava, meu marido é endocrinologista, o Fábio Copete, e quando eu comecei, a gente alugava uma sala ali na frente do Caridade, ali no Central de Clínicas. E aí, quando eu comprei a minha primeira máquina, a gente sentiu necessidade já de ampliar. E aí, a gente foi lá para Duque de Caxias, no Centro Clínico, onde a gente daí já tinha 3 salas, e enquanto a gente estava no centro clínico, a gente começou a construção ali da Rua Paraíba, ali onde a gente tem a clínica principal. Hoje a clínica ali é só de beleza? Não, meu marido atende lá, então ele faz toda a parte de endocrinologia, metabologia, ele faz endocrinologia pediátrica também, então ele atende toda a parte de metabolismo, diabetes, crescimento das crianças, doenças da tireoide, e eu e a minha equipe fazemos a parte da área estética daí, aí é onde eu aplico botox, preenchimento, faço os preenchimentos, os bioestimuladores, eu faço a parte injetável, e eu supervisiono a minha equipe, que é formada por 2 fisioterapeutas e 2 esteticistas, e elas desempenham lá as nossas tecnologias. Vamos falar um pouquinho, principalmente, eu sou um que estou nessa área aí, não entendo nada. Dona Jaque me fala, fez isso, fazer aquilo, eu não entendo mais nada. Vamos aproveitar um pouco e vamos falar um pouco sobre esse tema. Vamos. Botox. Eu vejo que até hoje, se eu não me engano, até dentista e pessoal faz aplicação. Qual o grande problema na área, ou qual o grande segredo, o que vê no mercado hoje sobre isso? Quando eu comecei, né, lá em 2007, os únicos profissionais que aplicavam a toxina botulínica eram os médicos, né, os dermatologistas e os cirurgiões plásticos, né? Os cirurgiões plásticos não aplicavam muito, porque preferiam sempre operar, e os dermatologistas, eles tinham um pouco de receio da área estética, então... Quando eu logo cheguei aqui, era a doutora Shirley, muito querida, a doutora Neice Jobim, né? Então, me encaminhavam muitas pacientes porque elas faziam peeling, elas não aplicavam, né, a toxina botulínica ou não faziam um preenchimento com ácido hialurônico. Então, eu tinha muito encaminhamento da doutora Lourdes Martello, da doutora Neice Jobim, da doutora Shirley. E... desde a liberação do ato médico, né, alguns anos atrás, que as outras especialidades viram como uma oportunidade, uma oportunidade, como não existia mais a lei do ato médico, então agora, hoje em dia, vários outros profissionais podem, né, através dos seus conselhos, estarem fazendo, né, tanto os injetáveis quanto os outros procedimentos. Agora, inclusive, não sei se tu viu, teve um jovem lá em São Paulo, de 27 anos, que morreu após a aplicação de um peeling de fenol numa clínica de estética. Peeling de fenol, o que é o peeling de fenol?
Peeling de fenol é um procedimento muito antigo, né? Fenol 88% é como se fosse, para te explicar melhor, um ácido, né? Que ele vai tirar todas as camadas da pele. É um peeling muito profundo. Aquele tipo a limpeza que falam da pele, as camadas de pele. Isso, mas imagina uma coisa muito profunda, onde forma uma casca muito grossa. Tá? E aquilo tudo vai ser removido para vir uma pele mais nova. O problema é que o peeling de fenol, o fenol, ele é cardiotóxico e ele é nefrotóxico. Então, não são todos os pacientes que podem fazer, né? Então, previamente, precisa se fazer exames laboratoriais e o peeling de fenol, ele precisa ser feito em ambiente hospitalar, porque ele causa, né? Ele pode causar um risco de arritmia cardíaca. Então, aqui em Santa Maria, poucos profissionais fazem, eu não faço, mas é um procedimento para ser feito por um médico, né, experiente nisso e dentro de um hospital, para ter essa monitorização do coração, né, pelo risco de arritmia cardíaca. E esse menino fez numa clínica em São Paulo, e hoje, se tu colocar no Google, digitar e curso de peeling de fenol, existem cursos online por R$ 89. Meu Deus. Ainda indicam a farmácia. E assim, as pessoas, quando elas são leigas, elas se tornam corajosas. Isso é uma coisa importante para quem está vivendo. E existem muitos riscos. A pele é um órgão, né? A gente precisa respeitar isso. E muitas vezes, nessa área agora, hoje em dia, tem muitas pessoas que procuram realmente preço, muitas vezes. E não olham, às vezes olham o número de seguidores do Instagram, mas olham fotos de antes e depois, mas não olham a experiência da pessoa, né? Não vão ler sobre os riscos, muitas vezes, porque uma pessoa fez, vira moda, todo mundo vai lá atrás e faz. Então, hoje em dia tem que se ter muito cuidado. Tá tudo, na verdade, liberado. Então, antes de fazer, tem que procurar saber. Eu tenho um ditado que vai servir bem para isso, serve para qualquer coisa, principalmente agora que eu estou no mundo digital e em fase de crescimento, que você diz assim: vende mais quem aparece mais, não quem é melhor. Então, as pessoas elas vão muito pela visibilidade e não pela qualidade. E também querendo preço. E esse é o grande problema do brasileiro. E na verdade, assim, quando a gente pensa, se tu for, por exemplo, fazer uma cirurgia cardíaca, ou se tu for procurar um neurocirurgião, ou se tu for procurar qualquer outro profissional da saúde, tu vai querer, né, ter o melhor profissional contigo. E na nossa área, infelizmente, com a invasão de profissionais não médicos, agora o risco tá maior. E, por exemplo, um preenchimento, vamos supor, um preenchimento labial, se ele atingir uma artéria próxima do lábio, ou uma artéria, ele pode causar necrose, né? Ele pode, por exemplo, fazer um preenchimento em nariz é uma coisa muito arriscada, pode levar à cegueira, mas as pessoas leigas, elas não sabem. A gente vai fazer só aqui, ó, um pouquinho de ácido hialurônico, mas se a quantidade for errada, no lugar errado, né, pegar uma artéria, o paciente pode sair da clínica de estética que é realmente, sei lá, famosa, ou porque a amiga fez, pode levar à cegueira. E o que acontece muito é que os profissionais que estão fazendo cursos online ou cursos de final de semana, existe, Rodrigo. Os profissionais que estão indo fazer isso como um filão, como uma área que agora está crescente, e realmente para fins financeiros, muitas vezes, eles não estudaram tanto, e como eu falei para ti, a falta de informação torna as pessoas corajosas, entendeu? E isso acontece em qualquer área, né? A gente vê até na área da solar mesmo, porque o pessoal acha que é simples jogar um painel, não fazer um projeto, não ter uma... e a gente se apavora, isso é em qualquer área. Por isso que as pessoas hoje, o brasileiro, ele tem que entender que não é no preço, e sim na qualidade. Ele tem que entender que ele precisa ver com os profissionais. Quando eu tomei a decisão da questão da vasectomia que eu fiz, porque com 4 filhos eu disse, não, agora chega, né? Não vamos arriscar mais. E aí a minha decisão foi eu fazer vasectomia, porque como a dona Jaque foi todos os partos normais, eu não achava que era o caso dela ser judiar, eu acho que era a hora de eu me sacrificar um pouquinho e eu fazer o procedimento. Eu escolhi uma clínica que era especialista só em vasectomia. Então fui até Porto Alegre, fiz lá,
E isso é uma coisa que quando envolve saúde, eu acho que não é ver preço, é ver realmente pesquisar qualidade, a experiência e ter segurança do lugar que tu tá buscando, exatamente, isso não dá para ver preço. Mas vamos começar então, porque eu acho que a doutora... A gente começou falando de Botox, terminou falando em peeling de fenol e nos riscos, né? Hoje é empreendedorismo, é aula de esteticismo, não? Como é que podemos chamar? A aula de... Não, eu não sei. De beleza, isso aí. Para os homens entenderem os procedimentos que as mulheres fazem, que elas é para ficar mais bonita, então não reclame, já que deve estar... Na verdade, a gente fala muito lá na clínica, Rodrigo, que é fazer uma prevenção, né? Fazer um planejamento. Esconder a idade. Na verdade, não é nem esconder. Não? Eu acho que a gente tem que estar bem para todas as idades, né? A gente tem que ter autoestima. Eu atendi semana passada uma paciente que fazia mais ou menos 5 anos que não ia na clínica, e ela veio assim... Ana, tô com vergonha. Vergonha do quê? Eu vim aqui me preparar para meus 80, faz 5 anos que eu não venho, mas tu me ajuda para essa festa de 80 anos? E assim, a gente não tem que ter vergonha, porque com certeza ela com 80 anos, ela não se sente com 80, ela quer comemorar 80 como se ela tivesse 50, né? E a gente consegue hoje em dia com os tratamentos, assim, fazer um rejuvenescimento bonito, elegante. Pessoas, né? A gente olha, hoje tá cada vez mais, e além disso a idade, a gente tá avançando cada vez mais, né? Sem ficar artificial, né? Essas coisas que a gente às vezes vê muito, que tá muito estranho, que o procedimento chega na frente da pessoa, né? As coisas têm que ser delicadas, não tem que manter a beleza natural da pessoa sem essas modificações e transformações que a gente tá vendo por aí. Tem cada caso que a gente vê, nossa senhora. Primeiro lugar deve estar com sede, doutor, então um presente da Afinitar, muito pode obrigada. Abrir. Tem a jarra aqui, o nosso programa é um programa raiz, né? Raiz, Afinitar Cestas, olha só. Afinitar Cestas, eles trabalham muito Afinitar Cestas com presentes para... E com a minha foto personalizada. Muito obrigada, adorei. Temos água aqui também, se precisa. Eu vou querer. Porque a gente vai falando e vai dando sede. Exatamente. Que lindo. Muito obrigada. Além disso, nós vamos começar já com Afinitar, com o copo, e vamos dizer também, vamos nos prepararmos com o Nel Alto Posto. Eu vou dar um presente, porque a doutora pode ficar feliz, né? Mais tranquila. O Nel, eu acho que entre vinho e espumante, não sei se eu acertei. Acertou. Espumante. Com certeza. Porque geralmente a mulher é do espumante. E Brut, é a que eu gosto. Eu já venho Brut, sabe por quê? Porque quando eu falei para as pessoas que... Eu digo, tu toma espumante? Tomo. Eu adoro moscatel, eu gosto de bebida doce. Não. Sabe, não tem bom gosto. Eu digo, então eu aprendi. Quando traga pessoas de bom gosto, eu vou lá e pego um Brut. Que aí eu não erro. Mas tá aí. E o Nel Alto Posto, ele tem também para todos os nossos convidados. Quando vem aqui, eles têm um convênio que eles fazem, tanto para o convidado, como sua equipe, como para a empresa, para os carros, eles têm um convênio que pode fazer hoje com desconto grande do preço da bomba com a empresa. Que legal. Então, se quiser, depois a gente tem um número, pode passar. Vou dizer que vale a pena, porque deve dar quase de 6% a 8% nisso aí. Nossa, legal. Tanto frota como os carros, família dos funcionários, abastecer através do convênio lá. Perfeito. Então, já está aí, fica o convite. O convite. Olha a pergunta que tem aqui. Empreender era um plano desde o início da faculdade? Ou não? Ou não, você é médica, ou quando estava assim na faculdade pensou, não, vou botar uma clínica, vou fazer negócio, porque falou que desde os 9 anos já vendia... Sim, durante a faculdade, inclusive, eu trabalhei, né? Eu, já no 4º semestre, eu comecei a trabalhar no Laboratório Reunidos, que é o laboratório de patologia aqui de Santa Maria. Ainda tem, né? Isso, do Dr. Carlos Renato. Então, eu estudava e cumpria entre 2 e 4 horas por dia lá. Às vezes ficava mais, porque gostava. Eu recebia as peças anatômicas que saíam das cirurgias. Por exemplo, se o paciente tinha um câncer de mama ou um câncer de estômago, quando tira... né, vai lá no saquinho, então a gente abria a peça, cortava e mandava para examinar. Eu não pensava em ter uma clínica, né, mas eu sempre pensava que eu não queria apenas... A medicina. Medicina, eu não queria só a consulta, eu gostava muito de pequenos procedimentos, eu não queria também uma coisa que eu ficasse o dia inteiro no hospital, uma cirurgia muito longa, mas eu gostava de pequenos procedimentos e da dinâmica, assim, né,
enfim. E aí as coisas foram se encaminhando para justamente para a clínica. E a questão, aproveitando essa pergunta, é a questão Passo Fundo. Como é que foi a ideia? A clínica primeiro foi Santa Maria. Na verdade, a clínica, depois que a gente saiu lá da Duque, a gente começou a construir ali na Paraíba, e depois que eu estava um tempo ali na Paraíba, eu, através de um amigo meu de São Paulo, que ele vende os lasers, né? Ele me disse assim, Ana, a Xuxa está fazendo uma franquia de depilação a laser. Vai se chamar Espaço Laser, já tem aqui no Rio, já tem aqui em São Paulo. Isso foi mais ou menos em 2016. E não vai mais 6 meses, vai ter uma franquia de depilação aí em Santa Maria, da Xuxa e dos empresários, né? E você vai ficar sem a depilação. Eu falei, como assim? Santa Maria, eu que faço depilação a laser aqui em Santa Maria. Ele falou, se fosse você, pegava o teu negócio e tirava da tua clínica, porque a depilação a laser está se popularizando, e eu levaria para o shopping. E aí na época eu tinha uma dermatologista que trabalhava lá comigo, e ela queria investir, a gente resolveu fazer a sociedade. Num primeiro momento a gente não conseguiu colocar no Royal, porque, enfim, financeiramente a gente não tinha, só o equipamento já era muito caro, a gente não tinha como entrar no Royal. E aí a gente resolveu, a gente abriu lá na Duque, um pouquinho mais pra cima, perto da Niederauer. E a gente levou a depilação pra fora da minha clínica. Ver que é a importância do negócio, né? Fazer o levantamento, questão por exemplo, do shopping nesse momento era o aluguel. Isso é uma questão que... Não, era uma luva, na verdade, que me impediu. Mais aluguel e mais equipamento, e mais investimento. E aí a gente reformou ali perto da Niederauer, eu e ela, e a gente começou. E aí, logo depois disso, a gente teve, né, uma aceitação muito grande. A Xuxa ainda não tinha chego no shopping. A Xuxa ainda não veio? A Xuxa ainda não tinha vindo. E aí, passou um tempo, a gente ficou com 2 depilação a laser na cidade, fora a minha clínica. A gente ficou na Duque e ficou também ali no Royal. Daí eu consegui entrar no Royal sem luva. Como é, olha só. E aí a gente tinha 2 máquinas de depilação, então eu comecei alugando, depois eu fiz o meu primeiro financiamento. Aquela minha máquina daí já estava super desatualizada, né? Quando eu tive essa sócia, a gente comprou um novo equipamento, e aí depois eu tinha duas em Santa Maria, uma lá na Duque e uma no Royal. Aí foi indo, o shopping de Passo Fundo apareceu lá na clínica, que iam fazer um shopping novo, e acho que eles estavam procurando, né, viram que a gente tinha aqui, foram me oferecer e eu topei. E aí, logo depois que a gente abriu em Passo Fundo, eu desfiz a sociedade, a gente não se, né, chega uma hora, tu é empresário, tu sabe, às vezes tem os benefícios, mas às vezes algumas coisas não ocorrem como planejado. Eu comprei a parte dela. A gente sabe sócio de várias maneiras. O sócio é aquele que a gente compra parte, sócio é aquele que a gente vende, o sócio é aquele que nos rouba tudo, que a gente perdeu tudo. E a gente tem uma experiência de sócio, assim, pode ser bem grande. E aí eu fiquei, daí, na verdade, gestando, né, fazendo toda a gestão daí de tudo. Aí chegou um momento que a gente viu que na rua não tinha mais como manter a loja, a gente fechou, e aí a gente manteve no shopping aqui, no shopping Passo Fundo. E a Xuxa? A Xuxa tá lá. Já veio para Santa Maria? Veio. Aí 6 meses depois que eu abri, ela já chegou daí. E agora tem a Espaço Laser, não fazendo propaganda, mas enfim, a Espaço Laser tá lá no Santa Maria Shopping, né? E hoje em dia a depilação, ela... Eu vejo que a laser está crescendo, né? Que tá uma coisa mais... Não, na verdade, agora começou uma queda. Exatamente. Ela deu boom. Agora, quando os outros profissionais começaram, tem muita máquina para locação, então até salão, enfim, tem muitos profissionais, o preço vai diminuindo. E hoje em dia já tá bem diferente do que quando eu comecei. Ver que o negócio... Sabe o que é uma coisa importante para as pessoas entenderem desse contexto? Que quando a doutora pensou em colocar essa clínica foi porque uma pessoa informou, olha, vai acontecer isso, retira e coloca lá. E eu sempre digo que a gente sempre dá um passo, e por mais que seja corajoso, eu que vejo o negócio em tudo, sou corajoso, mas a gente sempre se mexe por uma dorzinha, vamos dizer assim.
ou algo que a gente tem que fazer uma defesa, ou algo que a gente tem que se preparar, e foi esse caso. A maioria dos empreendedores, os negócios que abrem é por A, por B ou por C. Agora, o nosso último negócio também, nós estávamos saindo de viagem, mesmo retrasado. Não foi quando a gente se encontrou no aeroporto? Foi, nós estávamos saindo de viagem, e uma semana antes, 2 jovens me procuraram, e aí que eles iam abrir, o sonho deles era abrir o maior salão de beleza de Santa Maria. Poxa, um salão de beleza de Santa Maria, eu entender, né? Talvez eles devem ser careca, eu devo entender muito de cabelo. E aí, uma semana antes da nossa viagem, a gente fechou com eles o sonho deles, tudo que eles tinham feito. A gente entrou para fazer principalmente a gestão, toda a questão do negócio. Nós nem se envolvemos, porque a gente saiu viajar, passou 15 dias para o exterior, depois voltou a 1 semana e meia da inauguração. Por quê? Vê que o negócio não foi tão planejado, foi da noite para o dia. Bem dizer, nós tivemos 1 semana antes de viajar e 2 semanas depois se inaugurou um negócio. É uma coisa que não tinha se estruturado, porque muitas vezes a gente quer estruturar um negócio, pensa, calcula, faz, e até às vezes acaba não saindo. Exato. E aquela coisa foi tão de repente. E aí o que eu vejo com isso? A experiência. Que conforme tu vai passando experiência, tu vai tendo empresa, tu vai indo, as coisas vão se tornando mais fáceis. E eu vejo no gráfico que eu tenho hoje na minha palestra, o Independente, eu boto lá. Primeiro negócio que nós abrimos há 25 anos atrás, um exemplo. O segundo negócio que a gente abriu, fora quebrar 2, 3, 4 negócios aí no caminho. Eu acho que isso que é importante também, às vezes a gente dá o passo para trás, né? Às vezes tu precisa dar 1, 2 passos para trás para daí avançar outros. Nós já tivemos assim, ó, 4 negócios, eu acho, 5 negócios que a gente abriu e fechou. E aí foi escalonando, foi se abrindo outros negócios. E eu vejo que nos últimos 3 anos a gente abriu a maioria das 6 empresas, que já tem mais de 6 empresas, foi nos últimos anos. E quando abre hoje, parece que ela não volta mais. Porque já tem uma consolidação, já tem uma maneira diferente. E a experiência, né? Exatamente. E eu vejo isso hoje até na área médica. Por isso que eu achei legal a doutora vir aqui, por causa dos empreendimentos. Não só a área médica, mas mostrando o que é empreender. Porque empreender hoje é em qualquer área. E é isso que faz aumentar, né? E quando eu falo, as manicures não fiquem bravas comigo, que é um exemplo que eu dou no geral, até porque agora está no salão, que, por exemplo, uma manicure não fica rico ou milionário. Um médico, vamos dar até um exemplo, se fazer um desafio, um médico não vai ficar milionário. Agora, se ele empreender, ele vai ficar milionário, dependendo da situação. E a mesma coisa a manicure, ela não vai ficar rica. Mas por que não vai ficar rica? O médico não fica milionário e a manicure não pode ficar rica? Pela questão do volume. Da hora, né? Se uma manicure, ela tem horas do dia que ela pode atender, ela não é uma máquina. Sim. Agora, se ela montar um negócio, ela montar um salão, ela vai ter pessoas trabalhando para ela, e aí ela é escalonável o negócio. Exatamente. Então, as pessoas têm que olhar isso aí. O quanto é escalonável o teu negócio. Porque muitas vezes tu tá limitado ao serviço, tu ganha bem, mas tu tá limitado. Sim. Tu não vai poder dar um passo maior, e aí tu vai olhar para o lado, vai ver. E eu vejo na área médica, eu já tive vários também, algumas consultorias para algumas clínicas, e um grande erro que eu achei que muitos médicos, eles se comparavam e eles entravam na posição, isso não é questão médica, isso é da vida nossa brasileira. Tu começa a andar com as pessoas. Por exemplo, esses médicos que estava dando consultoria, ele tinha dinheiro, vinha dinheiro, mas nunca conseguia se organizar. Mas por quê? Porque ele estava com médicos que tinham clínicas que ganharam 10 vezes mais do que ele, e ele estava no padrão deles. Sim. E ele não via aquele padrão dele para dar um passo. Qual foi a solução? Volta para trás, reorganiza, começa a ter uma mudança, começa a abrir o negócio para aumentar, e aí tu começa a te direcionar. Sim. Então, é assim que foi a correção, mas é muito legal essa... E agora, por último, quando eu abri a depilação a laser, a gente registrou marca, né? A gente tem a My Laser, então, em Passo Fundo. E agora, como eu sou mais conhecida em Santa Maria, a gente tirou a marca My Laser do shopping aqui e eu levei novos negócios para o shopping. Então, no shopping agora, a gente atende, além da depilação a laser, a gente também tem outras tecnologias com um custo mais acessível, né? Porque a gente sabe que todo mundo quer se cuidar, né? Muitas vezes os pacientes... mas eu não vou lá na clínica da Ana porque muito pode caro. Ser muito caro, né? E como o meu sonho é cuidar... Não, mas na verdade não. A gente consegue oferecer um serviço também de qualidade, né, com ótimas tecnologias já conceituadas, num valor mais acessível na Aniskin Laser no shopping. Então, a Aniskin Clinic
lá na Paraíba, e a Anne Skin Laser lá no shopping. Então, lá no shopping agora, além da depilação a laser, a gente faz remoção de tatuagem, né, remoção de micropigmentação de sobrancelhas, a gente tem o Ultraformer 3 e a gente tem o Lavian. O Ultraformer 3, fiquei curioso. O Ultraformer, ele é um ultrassom microfocado. O Ultraformer, ele... A doutora complica cada vez mais, né? O que é Ultraformer? Ultraformer... Vamos... Raiz, doutora, raiz. Tá. É uma tecnologia que vai firmar a tua pele, né? Ele vai estimular o colágeno lá da fáscia muscular. A elasticidade dela, assim, que tá ficando flácida. Sabe o filé mignon? Bem raiz. Sim. Sabe quando tu limpa aquela carne e tem aquela pelezinha, pelanquinha? Tá tirando isso, bem raiz. A gente vai ali, frita aquela pelanquinha e deixa a carne do filé. E aí tem o resultado do lifting, que é a firmeza que a gente traz de volta para essa pele e o contorno. Raiz aí, mulheres que são assalariadas, que isso só madame faz. Não, nós podemos ir lá no shopping, na clínica e fazer também. Exatamente, para todos os públicos. E aí o que acontece? A tecnologia hoje em dia, ela vai evoluindo muito, né? Assim como tu sabe, né, lá da placa solar, as primeiras que tu colocou e a tecnologia que tu coloca hoje... É o dobro de potência no painel. Potência, então, exatamente. Então hoje, lá na Paraíba, eu tenho o Ultraformer MPT, que é uma tecnologia mais potente, menos dor, né, e comparado ao Ultraformer 3, que foi a primeira máquina que foi lançada... mais eficaz, provavelmente. O MPT é mais eficaz, mais rápido, né, traz um resultado mais rápido, mas não que o Ultraformer 3 que tá no shopping não funcione, é uma excelente tecnologia tradicional, como tu tem as tuas primeiras placas que ainda trabalham, né? Trabalham bem. Que trabalham bem. Então, a gente tem para ambos os públicos. Que legal, ó. Até foi muito bom a questão do programa, pessoal. Porque realmente, às vezes as pessoas têm até nem fazer uma ligação, né? Exato, fica com receio. E a gente parcela no cartão recorrente, a gente faz boleto bancário. Então, assim, muito mais... Não tem como não fazer. Não tem como não se cuidar e não prevenir, né? Todas as pessoas que vêm no meu programa, eu faço sempre um desafio. O desafio no sentido, eu faço uma pergunta. Desde quando o outdoor e como é que foi? Porque, sabe, eu sempre falo, né, o registro do outdoor é meu em Santa Maria. Não, é meu. Agora a gente vai abrir uma briga, porque eu fiz primeiro do que você. Eu cutuquei mais ainda porque a Jaque me contou a história. Então, por isso que meu primeiro outdoor em Santa Maria foi em 2007. Né? Então foi o primeiro. 2007, eu trouxe para cá um tratamento que é o Vela Shape, que trata celulite, trata flacidez e trata gordura localizada, né? O Vela Shape, em 2007, foi um tratamento revolucionário para as mulheres, né? Porque ele tinha os rolinhos, fazia uma drenagem e a melhora do grau da celulite muito bacana. E eu fiz um outdoor com uma mulher... com os braços pra cima no outdoor. Agora vem a minha defesa. Quando a Jaque me contou, eu digo, o dia que eu entrevistei ela... E uma canga, e tinha um pano esse outdoor pra cima, e a chamada do outdoor era, nesse verão, livre-se das cangas, porque a mulher tem mania, né, na praia de usar a canga pra esconder o bumbum, se tem celulite, esconder a celulite. Passava rápido e lia assim, livre-se das cangas. Mas que legal, a Jaque me contou, ela me disse, foi em 2007 que ela botou antes. Aí eu disse pra ela, mas eu vou dar contrapartida, doutora. Eu botei a cara primeiro. A cara e a coragem. Ai, agora eu não sei quando que foi que eu coloquei o meu rostinho lá. Eu vou pesquisar. 2015, cara e coragem. Tu colocou? É. Eu vou pesquisar quando que foi o meu primeiro. Mas sabe que eu gosto muito, é uma mídia que eu gosto e que se torna uma marca registrada, né? Exatamente. Eu sempre falo para as pessoas que ela tem que ser uma mídia desafiadora. Quando for colocar um outdoor, não seja um outdoor simples, que não seja uma coisa com muita leitura, porque ele é muito rápido, exatamente. Ele tem que ser impactante. E até eu vou conversar aqui em primeira mão, quem está nos ouvindo aí o programa, eu agora estou com um novo desafio. Não sei se vocês já viram o outdoor do meu careca favorito. Aí todo mundo vê e fala, meu filho vive falando de ti, pelo amor de Deus, meu filho não para de falar de ti. E agora, o filme, o meu malvado favorito, vai lançar a quinta versão. Sei que vai lançar agora o novo filme. E no novo filme tem uma parte que ele vai lá e fala assim, agora eu trabalho com energia solar. Ai, eu não acredito! Aí, acreditem, nós estamos formulando agora uma campanha que eu vou fazer baseado nesse trecho do filme. Eu ser fã dele e ele agora é meu fã, o jogo virou.
Então, nós vamos fazer essa jogada agora de marketing. Estamos Que até legal. montando e está encaixando perfeito, porque as fotos lá, agora minha designer, que é a Nath, a minha filha do meio, nós vamos preparar que tá o Gru, daí tem a mulher dele, que ele é casado nessa vida dele, ele, a mulher, as 3 guriazinhas e o minionzinho que aparece. Então vai ter minhas 3 filhas e o Digão aqui. Dona Jaque, as 3 filhas, as 3 gurias e o coisa. Vai encaixar perfeito, nós vamos montar uma campanha. Até tô falando de primeira mão aqui. Então vou usar muito essa mídia que tá do filme agora. Por isso que eu digo a campanha, muitas vezes as pessoas dizem assim, mas isso não é ruim, tu não passa seriedade, tu tem que ser um cara empresário com seriedade, tu tem... Tipo, cara, a minha seriedade está no meu pós-venda, no que o meu cliente fala, no que ele sabe o que eu entrego, na pessoa que eu sou, que todo mundo me conhece. Essa é a minha seriedade. O resto, na ética. Se eu não tivesse essa... na ética. Se eu não tivesse essa coragem de botar essa cara redonda ali, fazer tudo isso que eu fiz, nós não seríamos conhecidos em 7 anos. E a gente... eu comecei a me colocar nos outdoor, porque a gente sempre estava procurando uma mulher bonita, alguma coisa que... E aí veio, sabe? Por que não ser eu? E personaliza, conecta com as pessoas, e você é muito mais lembrado do que se tu colocar ali um rostinho, uma modelo, sempre né? Tudo é modelo, né? Sempre olhar, tudo era modelo, Exato. Tudo era modelo. E tanto é que agora a gente inspirou outras clínicas em Santa Maria, e tem muita gente se movimentou, né? Muitas colegas médicas e profissionais também não médicos estão colocando seus rostos. As pessoas, tá todo mundo agora. Eu lembro que quando eu fui no início lá, nós éramos muito pequenininhos. O foco, assim, do outdoor foi 2018. Foi o foco porque foi quando, principalmente, a parceria. Então, 2018 foi o foco. Eu disse assim, não, vai ser essa mídia que eu vou... E depois outras empresas de placa solar também. A gente lança a moda, né? Não, aí que eu ia contar. Hoje eu tenho certeza que eu sou referência. O mercado que eu largo, eu sei que os outros veem. A gente mapeia todo o marketing, né? Sim. Então, hoje as pessoas dizem, mas estão copiando isso, estão copiando o Raizcast. Então, hoje está tendo vários programas igual o Raizcast que estão fazendo. Estão copiando. Eu digo, cara, isso faz parte. Faz parte. Coisa boa que a gente é referência. Isso para mim é ótimo, já aprendi com isso. A gente dita tendências. E teve uma história que eu descobri, que um dia um cara chegou e disse assim, cara, quando tu colocou teus outdoors, fora as histórias que... Quando eu disse que ia colocar, porque a dona Jaque no exterior, ela falou pra mim assim, tu viu quantos outdoor tem de advogado ali com foto? O que tu acha? Tu gosta de aparecer? O que tu acha de botar em Santa Maria? Eu digo, mas que ideia boa, vou voltar pra lá pro Brasil, vou fazer isso. E aí quando eu fui fazer, até meu cunhado dizia, os caras estão te chamando de arrogante, isso vai ser não sei o quê. Todo mundo falava, todo mundo tava... O marketing deu conta. Se a gente vai se preocupar com o que as pessoas pensam, a gente não dá um pé pra frente, né? Aí eu coloquei. E aí, agora, um tempo atrás, eu descobri, teve um cara que me disse assim, cara, quando tu colocou teus outdoor, vocês eram pequenininhos, tava saindo, mas tu te destacou bastante. Teve uma empresa que chegou aqui, quantos outdoor ele tem? Eu vou botar 10 vezes mais do que ele tem na cidade. E mesmo assim, não conseguiu fazer uma ampliação. E hoje, as pessoas me perguntam, quantos outdoor, vou contar um segredo aqui, quantos outdoors eu tenho em Santa Maria? Tô falando para quem tá vendo nosso programa. Quantos a doutora acha que eu tenho hoje em Santa Maria? Hoje, nesse exato momento? Que todo mundo diz, cheguei em tal lugar. 2? 3? 3, porque eu acho que ficou uma caricatura tão tranquila que com 3 tu circula na cidade e as pessoas te enxergam. Sim. Claro, depois eu tenho mais 2 estratégicos, que é o da saída de Porto Alegre, que aí eu botei um grandão lá, que aquele é muito estratégico, Boa Viagem. E até que ele foi um desafio que eu fiz, que eu botei em cima de um patinete também, rindo e dando boa viagem pro pessoal pra estrada. Então esse eu não vi ainda. Esse já saiu agora, e agora tá o Boa Viagem com a marca dos patrocinadores, inclusive do Raizcast lá, que dá boa viagem às pessoas saindo, e o da chegada, uma boas-vindas, eu e Dona Jaque parado, estatado lá com a questão da parceria. Mas é isso aí, muito legal. Eu fiz o desafio porque eu digo, ainda mais que a doutora... Vamos falar de outdoor, então. Agora vai sair mais nosso aniversário foi agora, né? A gente completou os 17 anos agora em maio. E a gente tinha feito toda uma campanha, mais pontos de outdoor, enfim, para todo esse período, e a gente ia comemorar mais. Eu saí na capa da Persona, né, em maio, e agora da Interativa, agora em junho, e contando a minha história, enfim, mas aí vieram as chuvas, a gente se restringiu um pouco mais nas comemorações, mas agora tem 2 outdoors novos para saírem aí na cidade, que a Vitória fez. O que vem aí, Vitória? Não podemos dar. eu já dei mais ou menos do meu próximo, eu já dei E a última pergunta que tem aqui, como enfrentou as possíveis críticas que surgiram no início do seu empreendimento? Olha, eu falei agora do cachorro. Encaixou.
Como foi? Aproveitar esse início, minuto. Vou deixar tá pensar, bom. vou trazer enquanto vai pensando aí, eu vou trazer mais presente. Nossa. O primeiro presente é do Taverna. Não sei se a doutora ainda não foi, é novo, muitas pessoas não conhecem. O Taverna, Nastrogildo. que é do Henrique, que é Tá. da família da Musearte, vou fazer propaganda para ele da Musearte, que a Musearte vai ser o novo patrocinador, então já vou fazer propaganda para ele. E aí tem um voucher, e eu sempre dizia que o melhor... Como é que é, Nath? Me ajuda aí. Quindim. Melhor quindim que eu... Quindim, não. Pudim. Não. Pudim ou quindim? Pudim. Que o melhor pudim que eu já comi é da minha comadre uruguaia. Uhum. Que eles faziam assim, que é uma seda. Gostoso. Agora, quando eu provei esse do Henrique lá, que é do chefe Matheus da Mata, vou dizer assim, ó, sinceramente, que pudim excepcional. Vou lá E experimentar. nós fizemos um café empreendedor lá e o pessoal se apaixonou mesmo. Então fica um presente, o vale para ir lá na Taverna. Aqui, do meu patrocinador da Barão Tour. E isso eu faço a dica, eu sei que a doutora gosta de viajar. Uhum. E aqui não é nem por patrocinador, aqui é um cara que eu conheço há muitos anos, ele se tornou meu patrocinador. E é um voucher singelo para uma viagem que eu preciso tirar por eles. Mas o que eu quero dar um exemplo? Agora, na própria viagem minha, por mais que foi até patrocinada por eles, ou eles comprassem para mim para o México, para Cancún, deu todo esse problema aqui. Uhum. Eles resolvem tudo. Sim, é uma facilidade, Uma viagem que eu tive né? no exterior, lá não me lembro o que aconteceu, que deu. Eu ligo, sei disso aí. qualquer horário eu chamo eles. Ele não tem horário. Vocês não Eles tinham um visto para entrar no cruzeiro essa no do Canadá. Exatamente. Viu como eu sei? Tô com processo e vou ganhar deles. Bota sacanagem não fizer. Nós tivemos que ir para Las Vegas ainda isso aí. E aí eles resolveram para mim 2 horas. Né? Não, mas é triste para você sem dinheiro, é triste. Isso é triste. E aí o pessoal vai dizer, perrengue chique. Não, mas gente, só quem sabe tá lá, tem que passar 15 dias nos Estados Unidos. Já teve tudo pago. E tu aí, tem que passar 15 dias nos Estados Unidos. Por exemplo, em Nova York, não tinha como ficar. Um hotel em Nova York é um absurdo de caro, 15 dias lá. É pra tirar, extrapolar da... Sim. E aí, eles, assim, ó, eu indico muito, a doutora gosta, conversa com eles, vale muito a pena fazer as viagens. Eles fazem qualquer planejamento de viagem. Sim. Eu descobri há pouco, ele não deixa eu citar, só assim, ele só me deixa citar para o pessoal que faz da equipe do filho do Galvão Bueno, que volta e meia tá nas Eu corridas. conheço eles. Mas ele tem muitos famosos, inclusive eu sei que é eles que fazem um programa de viagem tudo para eles. Então vale a pena, Barão Turismo é excepcional nesse ponto aí. Mas vamos lá, doutora, qual foi as críticas que aconteceu? Foi uma pergunta que o pessoal mandou, né? Foi isso, né? Como enfrentou os possíveis críticas que surgiram no início do seu empreendimento? Eu acho que as críticas maiores, assim, que a gente, talvez própria família, às vezes... Não digo que eu não fui apoiada por pai, por marido, sempre fui apoiada, mas eu sempre arrisquei muito. Então, essa parte do lidar com isso, né? Mas tu vai fazer esse financiamento, esse valor? Será que tem certeza? Isso para quem empreende não é uma crítica, aquela coisa que talvez assim, será que vai dar certo? Será que é por aí mesmo? Aquele bichinho na cabeça. Exatamente. Acho que foi isso. Foi nesses detalhes. E, geralmente a gente sempre diz, né? Se tu vai abrir um negócio pensando em vender para os amigos, parentes, esquece. Porque isso é a maior realidade. Se hoje tu for fazer um negócio achando que os teus amigos vão consumir, pelo menos eu acho que eu sou uma má pessoa, porque se tu depender dos amigos para negócio, é diferente. E a mesma coisa eu vejo no mundo digital. Eu via quando era na área de segurança. Fui por muitos anos oficial do Exército, eu me especializei, dei curso na América Latina. Eu nunca consegui dar um curso em Quaraí. Minha cidade natal, que eu estava lá. Exato. Nunca dei um curso em Quaraí. Eu fui muito bem acolhida aqui pelas médicas que já estavam em Santa Maria. Mesmo dermatologistas, eu fui muito bem acolhida, cirurgiões plásticos, fui muito bem acolhida logo que eu cheguei. Na verdade, como é que eu vou dizer? A crítica vem muito mais agora dos novos profissionais que chegam, né? Mas agora, como a área estética agora realmente outros profissionais não médicos estão fazendo, então... Mas eu acho que é uma situação inversa, porque a doutora estava chegando. Então, quando a pessoa está chegando, existe um apoio de estranhos. Exato. Agora, quando tu é dali, tu saiu ali, tu começa a desenvolver, porque eu sempre digo, se tu quer dar um passo a mais na tua vida, ou fazer relações, tu tem que estar com pessoas acima de ti.
Por que eu falo isso? Porque eu vejo, quem saiu do nada, foi crescendo, desenvolvendo, tem pessoas que tu não consegue falar com essas pessoas o assunto que tu tá te desenvolvendo. E as pessoas não se desenvolveram porque elas não quiseram. Exato. E tu não consegue ter o assunto. Além disso, tu não consegue ter essas pessoas focadas naquilo que tu quer. Essas pessoas não estão linkadas contigo. Elas chega às 6 da tarde, ela tá às 6 da tarde, deu. Ela não tá... Eu tô trabalhando sexta, sábado, domingo. E muitas vezes a gente só olham a parte boa, né? Ah, tá indo viajar. Não olham, como eu digo, o backstage, o que a gente faz, né? Por trás de tudo que acontece, que muitas vezes as noites em claro que a gente passa, né? A pandemia, né? A gente ficou com a pandemia, com o shopping fechado 120 dias, a gente não fez nenhuma demissão, mais de 20 funcionários, né? Todos os empresários que, né? Tudo que a gente passou na pandemia e o que a gente vai enfrentar agora com essa situação do Rio Grande do Sul, eu acho que não adianta olhar só o que a gente faz de lazer e olhar, né, achando que tudo vem de graça. E tudo é um mérito, né? E tudo a gente conquista, né? Tudo é um mérito. Eu vou deixar para a doutora também o outro presente. Não, aqui é presente. Gente, eu não trouxe presente, mas eu vou te dar um presente hoje. Quem tá dando eu quero que tu vá fazer lá na clínica Ultraformer MPT. Eu vou te dar uma região do Ultraformer MPT. Não é pra Jaque, tá? Eu quero tratar o Rodrigo para as próximas fotos do outdoor. O que faz esse tratamento? Tu sabe, né, Nath? A Nath deu... Eu vou mandar depois pra ti. Tu vai lá. Vamos... Pode me dar o próximo presente, então. Skin, um projeto para a senhora fazer um projeto em casa ou na clínica. E um voucher que tem um presente também, se for... Eu indico sempre ir no sábado lá, até porque ganhou o projeto, ou conversar com ele. Ele sempre me diz assim, tá, mas o projeto às vezes a gente dá para cliente, Rodrigo, é isso que eu vou dar? Eu digo, não, tem que dar um projeto lá no programa. E aí, se a doutora for num sábado de manhã, se estiver pensando em alguma coisa para fazer com eles... Tem um café muito bom. Sabe que eu vou contar aqui, as pessoas vão ouvir aí, tomara que o Everton não ouça. Sabe que eu saio com Dona Jaque e eu minto pra Dona Jaque que eu tenho que falar uma coisa lá com o Everton. Mas só pra ir lá tomar um cafezinho. Porque é completo. Ele faz um buffet ali no sábado de manhã, é muito chique. Muito que legal. Bom. Mas aí tá aí também. Mais um presente. E aqui pra doutora, pra falar nisso, pro esposo. Que o esposo foi o meu cliente, o contrato tá no nome do esposo. É o esposo mesmo. Tá aqui um voucher na La Máfia. Pra cortar o cabelo, ele corta sozinho. Tu acredita? Não, vamos levar esse homem na La Máfia. Vamos levar ele cortar no salão, né? Fazer a barba. Ele nunca fez a barba em salão. É lá no Vita Center, tem estacionamento. É só chegar lá, marca com a gurizada lá, vai receber. Ele vai gostar de ir lá. Ali no Vita Center, estacionamento gratuito, barba e cabelo. Perfeito. Então agora nós vamos mudar o hábito, então. Vamos mudar. Vamos dar um presente para ele. Doutora, nós estamos chegando na parte final do programa. Tem alguma coisa que a doutora gostaria de falar ou ver sobre essa questão empreendedorismo, medicina? Quero agradecer, né, estar aqui hoje e falar que empreender hoje em dia é muito, eu acho, que com as mentorias, com as consultorias, se tornou mais fácil, né? A gente consegue adquirir a experiência. Por exemplo, se alguém quer ter o Rodrigo, né, para ajudar a empreender, hoje em dia a gente consegue isso com muito mais facilidade. Quando eu comecei, eu não tinha um guia, um mentor, alguém que me desse um conselho. Então, por isso que eu acho que aquela pulga atrás da orelha, será que vou ou não vou? Eu não tinha alguém para dizer assim, né? Claro, meu marido sempre me apoiou muito, meu pai, minha família me apoiou, mas sempre ficava aquela dúvida, será que é o caminho mesmo correto? Será que não é melhor pegar esse dinheiro então e colocar lá no banco para render aquilo ali? Ou realmente o investir vai trazer bons frutos, né? Será hoje eu já falo na base, e eu não sei se a doutora é dessa, eu vou brigar. Não se pode deixar dinheiro parado, nem um dia. Hoje existe investimento que dá rentabilidade, e vou falar um exemplo para quem está nos ouvindo. O ano passado, mesmo nós trabalhando em prejuízo na empresa, nós tivemos uma rentabilidade. A Dona Jaque faz assim, ó, fechamento do dia, o dinheiro tudo para investimento. Mesmo que vá usar no outro dia ou 3 dias depois, o investimento diário hoje ele também dá com uma programação boa. E nós tivemos
boa grana só desse investimento. Então, vê o quanto a gente perde. Então, as pessoas Exatamente. não deixam Então, dinheiro hoje em dia, com tudo isso que a gente tem, o acesso à rede social, Exatamente. é mais fácil, né? Você abrir o seu próprio negócio. Hoje em dia, mesmo Hotmart, tu compra cursos excelentes com, né? Para seguir, para conseguir empreender e começar. Né, e não tem desculpa. Não consigo porque paga um X, tu compra um e-book, às vezes, completo. Exato. Às vezes, tu economiza, né? Não come uma pizza por mês e consegue comprar um material, um curso, enfim. Não, mas não vamos longe. A minha imersão que saiu completa, essa que segunda-feira é a primeira aula, que foi a primeira nacional que eu lancei, R$ 997. Completa. Vendas, gestão financeira, contábil, gestão de pessoas. O que eu acumulei mais de 20 anos, 25 anos de empreendedorismo. Todo o teu conhecimento de tudo isso está tudo ali. E uma coisa especial. É um e-book? Não, é um curso com aulas ao vivo. São 3 a 4 aulas ao vivo na segunda-feira, mais 2 e-book, mais videoaula e mais a ferramenta que a dona Jaque usa para fazer a gestão financeira de todas as empresas, que é uma ferramenta que já acumulou mais de R$500 bilhão ali em administração e nunca falhou em nada. Simples. E eu até estava conversando com o Dalmolin, que é a guerra da contabilidade que eu tenho, porque ele sempre diz que a guerra do fluxo de caixa versus a competência. E ele diz que a competência é o que olha lá, e é o fluxo de caixa. Aí não tem um programa, vai ser uma aula de contabilidade do Dalmolin, e aí nós chegamos a um consenso e ele viu agora que o método raiz é muito diferente, o fluxo de caixa é muito diferente dos fluxos de caixa normais. Por quê? Porque se ele receber um dinheiro em dezembro, como ele diz assim, ganhou um baita dinheiro em dezembro, só que esse dinheiro, o imposto vai ser pago em janeiro e tu não enxerga isso. No método raiz, tu enxerga tudo completinho, já fica provido esse dinheiro totalmente separado e controlado. Hoje nós terminamos nossa briga de 1 ano já, que nós estamos no R4 e ele sempre dizia, competência ou fluxo de caixa? E hoje ele viu no programa que nós gravamos que realmente o fluxo de caixa do método raiz funciona. Então, a pessoa recebe tudo isso por 997. E agora eu estou lançando e-book, que tem vídeos, por exemplo, os 3 maiores erros do empreendedor. Um e-book simples de 12, 15 páginas ali, que o cara abria o conserto do CPF com CNPJ mistura, a questão da precificação, são bases que tem para o empreendimento. R$ 9,90. Então não tem como dar uma desculpa. Não tem, hoje em dia não tem. Não, tem conteúdo, tem tudo ali. Mas, doutora, então, estamos na reta final. Vou dar mais 2 presentinhos aqui. Meu Deus, quanto presente! Esse aqui, falei em dar uma olhinha agora, então é 1 hora de consultoria que pode marcar com eles e agendar para ver sobre a questão contábil, tributária e detalhamento. Tá. Eu vou dizer que assim, tem um pequeno risco. É uma média assim de 50% que vai conversar com ele e depois transforma para o escritório dele aí. Tá bom. Tá, e isso é uma constante. E também é válido, né? Independente Sim, conhecimento e conhecer as pessoas, né? Não, e até para a questão de olhar como tá. Sempre é bom alguém ter uma visão especial de fora. Exato. Porque o tributário muda muito. Sim. Muda bastante. E aqui, da empresa, da Impacto, que é uma agência de marketing de Uruguaiana, abriu a filial em Santa Maria, que questão, se precisarem apoio, marketing, detalhamento, R$ 1.200 de bonificação para a questão de conversar com eles. Perfeito. Então, esses são os nossos presentinhos que nós temos dos nossos patrocinadores que faz o programa funcionar. E agora sim, eu gostaria que a senhora colocasse uma mensagem, pode ser mensagem de vida, mensagem profissional, e essa mensagem é o que nós vamos fazer o nosso corte para colocarmos nas mídias sociais e chamar o pessoal a ver o programa. Lembrando que não pode passar de 1h20, mais ou menos. Vamos lá, então. Antes disso, pode pensar, viu? Como olha só. Eu vou dar mais um presente, então. Jesus! Olha, vou deixar a doutora pensar, o pessoal que está assistindo ali. CFC Via Centro. Eu não sei se a doutora sabe, tem um convênio também lá do CFC Via Centro para fazerem carteira, renovação de carteira. Agora em dezembro a minha tá vencendo. Olha aí, tá, fechou, tem todas aí. Perfeito. Então, Rudimar lá, o CFC Via Centro, tá aqui. E sabe que a coincidência, todo mundo vê em entrevista, quase todo mundo diz assim, a minha tá vencendo esse ano. A minha vai... Não, mas é sério mesmo. Eu tenho que renovar a minha, eu tenho que fazer. É. Então tá aí CFC Via Centro para a questão da carteira. Agora sim, doutor. Agora sim, vamos lá. Agora não tem mais presente. Deixa eu olhar aqui. Não tem mais. Nada. Não tem como salvar agora. Tenho certeza. A mensagem, eu acho que principal, assim, falando no empreendedorismo, é que as pessoas tenham coragem
né? E fiquem sempre, sigam a sua intuição. Eu acho que a gente tem interiormente um lado intuitivo de que aquilo também vai dar certo. Tu deve ter. E sobre os tratamentos que eu faço lá na clínica, fica o convite, né? Tanto a parte das tecnologias quanto a parte dos injetáveis. Eu sou super cuidadosa, né? O que a gente falou em as pessoas não se transformarem em outras, em a gente preservar essa beleza natural das pessoas, a elegância, né? Manter a naturalidade em todas as idades. E a gente trata pacientes desde pequenas, né? Que vão lá para fazer o seu skincare com 15, 16 anos. A gente orienta os produtos para passarem, que essa adolescência agora quer passar um monte de coisa no rosto. Então, a gente trata desde a prevenção das filhas das pacientes com 15, 16 anos, até a paciente que chegou lá agora para se preparar para os 80, para o aniversário dela de 80 anos. Então, temos uma gama de serviços e de coisas que realmente a gente acredita, né? Para que a gente não tenha medo de envelhecer, porque a gente quer viver, a gente quer viajar, a gente quer fazer as coisas, mas que a gente se sinta bem, né? Para todas as idades. Então, é isso. Para encerrar, então, eu vou deixar a dica, a doutora falou, principalmente as pessoas, hoje nós estamos chegando a 80 anos, que não esqueçam, gente, uma coisa muito importante, é investir o seu dinheiro. Eu tenho na minha mente que 10% do que eu ganho vai para os meus investimentos, para o meu futuro, porque a hora que eu precisar é a hora que eu tenho a maior idade. E as pessoas não se dão conta, doutor, eu sempre falo hoje, pode ser até concursado público. A questão do poder de compra quando se aposenta e cada vez está piorando e vai diminuir, quando tu chegar lá na idade da aposentadoria, que tu vai querer viajar mais, que tu vai querer aproveitar a vida mais, que tu precisa mais dinheiro, tu não vai ter. Porque a tua produção diminuiu, porque tu não tem mais negócio, tu não consegue fazer o dinheiro, e se tu não tiver investimento, então fica a dica. Gente, investimento hoje é uma coisa que tem que ser pensado muito. E agora, trazendo para o meu lado, a gente investe, né, a parte financeira, mas a gente investe também na saúde, na beleza e no colágeno. Eu brinco muito com as pacientes que a gente faz banco de colágeno para não ter muita flacidez e muitas rugas, que a gente faz os tratamentos preventivos para investir também no colágeno, Rodrigo. Exatamente. E é investir, na verdade, como é que é? Na autoestima, né? Autoestima. Eu digo agora que essa época que a gente ajudou muito, a gente fez muitas doações, enfim, com todo o nosso Rio Grande do Sul, que a gente está passando aqui, que existe um limite muito tênue entre tu ser empático com as pessoas, né, tu dar existe um limite tênue entre a empatia e o autocuidado. No momento que você se doa muito e perde o teu autocuidado, né, vem as doenças daí psicológicas. Então, a gente precisa ter esse limite muito estabelecido da empatia no ajudar, mas também de se autocuidar. Então, a gente precisa ter autoestima. Concordo plenamente. Então, agradeço a doutora ter vindo aqui no nosso programa, agradeço a todos vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo, e eu termino o programa com aquela velha frase: fiquem com Deus.